Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Um espaço de grande entrevista com protagonistas da vida política e social. Ponto e vírgula. A partir das 18 horas, a segunda e quarta-feira, com reposição a terça e a quinta. Ponto e vírgula. Numa apresentação de Queiroz Silúvia. Rádio Correio da Quianda. A verdade em notícia na 103.7 FM. Boa noite, ouvinte da Rádio Correio da Quianda. Seja bem-vindo a esse compromisso que nós temos todas as segundas e quartas-feiras, das 18 até bem perto da hora 19, aqui com uma das figuras dos mais variados tratos sociais, quer seja do âmbito político, cultural, desportivo, social ou econômico. E nesta edição nós temos conosco o secretário-geral do Bloco Democrático, que também foi representante desta formação política nas terras do Samba. Estamos a falar do Brasil. Também é cofundador da Associação Cívica Randeca. Conosco está o senhor Moata Sebastião, o nome que contrasta com a sua região de origem. É da província do Uíge. Nosso muito boa noite, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o convite da Rádio Correio da Quianda. Muito obrigado pelo convite. Chefe Silúvia, vou chamá-lo de chefe. Queiroz, trata por Queiroz. Obrigado pelo convite e por terem cedido esse espaço para dialogarmos sobre o país, sobre a sociedade. Antes de mais, gostaríamos de saber quem é Moata Sebastião. Disse que nasceu em Negás, não é? Eu nasci em Negás, no ano de 1987. Os meus pais também são do Uíge. Portanto, eu sou atualmente secretário-geral do Bloco Democrático. Um partido que aderi em 2011, no mês de março, ou seja, um ano depois da sua fundação. O partido foi fundado em 2010, já tem 14 anos. Acabamos de celebrar no passado 4 de julho o 14º aniversário. As festividades terminaram no dia 27, quando tivemos um encerramento cá em Luanda. Portanto, o partido que eu aderi em 2010, em 11, como dizia, e já exerci muitas funções no partido. A primeira foi ter representado o partido no Brasil durante 4 anos, sensivelmente. Ingressou ao partido no Brasil ou cá em Angola? Cá em Angola. Eu ingressei no partido no mês de março e em julho eu viajo, que já estava com os planos de viajar. Viajo e lá fiquei, assumi essa responsabilidade que me foi dada pelo presidente na altura, Justino, e confirmada pelo seu secretário-geral, na altura o atual presidente do partido, Dr. Filomeno Vieira Lopes. Portanto, de lá para cá, tenho estado a fazer a minha militância no Partido Bloco Democrático e a exercer várias funções, desde 2011, que eu sou dirigente partidário. Portanto, o ser secretário-geral foi apenas a consequência de tudo aquilo que eu acumulei ao longo do meu tempo de militância. Quando diz foi representante do Bloco Democrático no Brasil, foi uma coincidência o facto de um militante do partido ter se deslocado ao Brasil ou o Bloco Democrático tem representantes em alguns países? Bom, não foi coincidência, foi o projeto do partido, porque o partido tinha acabado de ser fundado em 2010, tinha na agenda, pelo menos que me constou na altura, informações passadas pelo presidente Justino, tinha na agenda a necessidade de ter representações fora de Angola, e porque nas eleições de 2012 havia a possibilidade dos angolanos poderem votar. Portanto, era importante que o partido começasse a preparar naquela altura a sua base militante no exterior. E foi daí que me foi lançado esse desafio. Só que, infelizmente, os angolanos de 2012 viram-se impedidos de exercer o seu direito de voto. Facto que só ocorreu agora nas eleições de 2022. Quais são outros países em que o BD tem representações? Nessa altura temos representação no Reino Unido, temos representação em Portugal e temos no Brasil, que já é uma representação iniciada em 2011, que eu comecei e continuamos a ter. É um dos núcleos no exterior com mais desenvolvimento, que tem estado a crescer bastante. Ultimamente temos representações já fora da Grande São Paulo, que o estado de São Paulo é enorme, e nós estamos fora da Grande São Paulo também. Voltando ao país e à vida interna do partido, qual é o estado de saúde, o estado clínico do Bloco Democrático? Clinicamente, o Bloco Democrático está bom e recomenda-se. Nós temos estado a desenvolver uma política de reestruturação iniciado no ano 2022. Portanto, o partido, depois da nossa convenção, a convenção que nos elegeu como secretário-geral,
nós apresentamos um projeto desafiador ao partido no sentido de fazermos uma reestruturação e significava Por onde é que passa essa reestruturação? Sair de um partido de quadros para um partido de massas? Não tanto, já vou chegar aí. A reestruturação implicava termos que ir ao encontro dos dados que nos pudessem confirmar com exatidão onde é que estamos e como é que estamos. Isso significava fazer o censo da nossa militância e também conformarmos os órgãos que nós não tínhamos ao nível dos municípios, porque no Bloco Democrático todos os cargos unipessoais são feitos por eleição, nunca por indicação. E nós tínhamos até 2011 um conjunto de vagas não preenchidas, pelo que mesmo que nós tivéssemos militante numa certa localidade, num município ou numa província, sem uma liderança com legitimidade, não era possível controlarmos a nossa militância. Portanto, nós assumimos esse compromisso de reestruturação, termos a nossa liderança nos municípios eleitos, termos a liderança nas províncias eleitas, e aqui quando falo liderança, não falo apenas do secretário municipal ou secretário provincial. Nós temos 3 órgãos fundamentais no partido, que é o órgão executivo representado pelo secretário provincial ou municipal, o órgão deliberativo representado pelo Conselho Municipal ou Provincial, na pessoa do presidente do Conselho, e o órgão de fiscalização representado por uma comissão. Portanto, nós tínhamos que ter esses órgãos para termos o partido funcional. E isso também significou ressignificar aqui o modo de apresentação do partido nas comunidades, ou seja, o discurso político, a forma de apresentar-se nas comunidades tinha que combinar com o modo de ser das pessoas. E aqui a categoria sob a qual o Bloco Democrático tem estado a ser caracterizada, se assim posso dizer, de um partido de quadros, não é uma questão que nós podemos ver como perigosa, mas é apenas uma questão de... De algum tempo a esta parte, dirigentes do Bloco Democrático furtam-se a assumir que é um partido de quadros. E isso soa mal ao nível da direção do partido? A questão não é furtar-se a assumir-se um partido de quadro. A questão é não fazermos passar a ideia de como se os quadros fossem um perigo, ou como se os quadros não tivessem a capacidade de assumir um discurso que pudesse os colocar próximo das comunidades. Nós temos feito isso, aliás, bastando ver para aquilo que nós defendemos, que são as causas sociais. As causas sociais que nós defendemos são políticas que fazem vítimas pessoas que não são quadros. Portanto, você não consegue defender um não quadro com discurso de quadro. Portanto, e aqui a categoria... Como é que o Bloco Democrático está a se enquadrar nesta esfera? Não, muito bem, porque o nosso partido nasce desse contexto da invisibilidade do Estado. Portanto, aí onde não há presença do Estado, é aí onde o Bloco Democrático está, porque é lá onde estão os problemas sociais que o Bloco Democrático defende. A questão da falta de educação, a falta de saúde, a questão das zungueiras, a questão do desemprego. Lá onde não existe o Estado, é onde o Bloco Democrático está. Portanto, o discurso do Bloco Democrático encontra espaço nesses locais. Portanto, aqui a questão de ser um partido de intelectuais ou não, a nossa preocupação é não achar na intelectualidade um perigo, porque todos os partidos têm intelectuais. Aliás, são os intelectuais que fazem a política. Portanto, os intelectuais do Bloco Democrático, se calhar, acham que nós temos um discurso muito mais acometido do que outros intelectuais. Se calhar é aí onde está a questão. Se calhar... Para nós não há problema algum achar que somos um partido intelectual, não há problema algum. A reestruturação de que o Bloco Democrático está a levar a cabo ou levou a cabo chegou a todos os municípios onde o Bloco Democrático não estava? Sim, nós assumimos em 2021 estarmos representados em todos os municípios, pelo menos do ponto de vista de recursos humanos. Portanto, primeiro termos núcleos, depois evoluirmos para uma dimensão municipal, porque deixa aqui dizer que quando falo de núcleos, não estou a falar de uma categoria municipal como tal. Portanto, para nós, os municípios, a qualidade da organização evolui para o município depois do desenvolvimento dos núcleos. Portanto, nós nessa altura estamos organizados em núcleos em certos municípios e, na sua maioria, já estamos reestruturados em termos de municípios como tal, com uma organização funcional. Também falou-se de novos órgãos que o Bloco Democrático criou para se adequar aos desafios. Bom, eu falava os órgãos que nós fomos institucionalizar nos municípios são estatutários. Portanto, nós tínhamos representações nos municípios, em certas províncias, que não tinham órgãos efetivamente de acordo com os estatutos, que é por eleição.
nós tínhamos comissões de gestão. As comissões de gestão é um arranjo que o partido encontrou a partir do órgão executivo nacional, o secretariado nacional, o órgão que eu dirijo, para termos uma representação, pelo menos de facto, e não de iure. Portanto, a conformação desses órgãos foi por meio de uma orientação e do cumprimento obrigatório estatutário. A partir dos políticos que não assumem a sua relação ou a paternidade de algumas ações, como manifestações que têm ocorrido no nosso país. O Bloco Democrático não é o caso, tem estado a assumir e torna público a sua intenção de incentivar aqueles que reivindicam pelos seus direitos. Qual é a relação que o BD tem com os movimentos que reivindicam seus direitos, ou vulgos movimentos revolucionários? Não, nós somos a revolução. Portanto, a nossa relação é connatural à nossa existência como partido. Portanto, aquilo que a gente faz em relação à defesa dos interesses de quem se manifesta, de quem reivindica direitos, é exatamente aquilo que o Bloco Democrático é, de facto. Por isso, nós não temos problema algum em assumirmos, até porque não é uma atitude marginal, é um direito constitucionalmente consagrado. Portanto, nós só temos estado a incentivar os cidadãos que se sentem lesados, que têm a necessidade de reivindicar, a assumir essa postura reivindicativa, porque está consagrada na Constituição da República de Angola. Essas reivindicações de que o BD defende não são aquelas que depois se transbordam ou culminam em desacatos, ou que são feitas manifestações sem observância do que está plasmado na Constituição e na lei? Não, nós temos tido cuidado de o fazer dentro dos limites constitucionais. Na verdade, nós conhecemos bem as nossas leis e, como partido político, não poderíamos embarcar numa ação que pudesse ser caracterizada depois de marginal. Portanto, nós apoiamos essas iniciativas desde que haja o cumprimento da lei. Está a querer dizer que há militantes do BD nessas organizações, ou há membros nessas organizações que fazem parte do BD? É assim, para um militante do Bloco Democrático, é claro que ser um agente reivindicativo não é nada crime, não é perigoso. Portanto, para nós, ou seja, entrar no Bloco Democrático é assumir essa postura reivindicativa. Portanto, para nós é claramente natural essa postura, não é nada contrasta com aquilo que as pessoas são. Ou seja, e nós também temos a liberdade de termos um militante no bloco e que faça parte de uma organização cívica. Eu mesmo sou membro da Handeca. Portanto, quando eu estou na Handeca a exercer os meus direitos como membro associativo desta organização, faço como membro, não confundo os meus papéis. Tanto há clareza em relação a isso no Bloco Democrático, quando estou nas vestes de militante, dirigente partidário, e quando estou nas vestes de um membro da sociedade civil. Aliás, porque para nós é uma convicção e é um dado adquirido, ser militante do Bloco Democrático é apenas uma circunstância de escolha em termos de espaço de luta. Portanto, nós somos, antes de tudo e acima de tudo, cidadãos. E o que é o cidadão? O cidadão é todo aquele indivíduo que merece não só viver num espaço geográfico, mas que tem de lutar para os seus interesses, para os seus direitos. Portanto, ser militante do Bloco Democrático é apenas uma questão de circunstância, a questão de uma opção, porque também poderia ser membro de um outro partido. Portanto, mas aqui a condição, e eu posso negociar um dia, renunciar, deixar de ser militante, mas nunca vou renunciar a ser cidadão. Significa que os meus direitos como cidadão são direitos ligados à minha condição social, à minha condição de angolano. Quais são os fundamentos ou as causas de luta da Associação Cívica Handeca? Bom, Handeca, quando foi fundada, foi numa perspectiva de trazer para a sociedade... A sua criação foi no chá de Caxende, se não estou em erro. Não, foi no Hotel Fórum. Hotel Fórum. Foi numa perspectiva de trazer uma nova abordagem de luta política, luta cívica. E foi nesse contexto que a Handeca foi fundada. Na altura, a Laura Macedo, o professor Vitória Pereira, que foi o presidente da mesa da Assembleia, o Hitler, o Mbanza Anza, o Zola, o Luati Beirão, o doutor Luiz Nascimento, membro do Bloco Democrático, na altura vice-presidente também. Portanto, nós queríamos trazer uma nova forma de abordagem cívica, distanciando-nos daquela forma dogmática e tradicional de fazer luta, porque há um dado momento, e até agora continua acontecendo, que parece que existem duas categorias de sociedade civil, aquelas que
aplaudem as ações do Executivo e aquelas que fazem oposição. E nós nos colocamos do lado da sociedade civil não dogmática e não controlada. Portanto, que nessa não perspectiva, está com quem aplaude e não está com quem critica. Não. Ou seja, com quem não está na posição e na oposição. Como é que se posicionam? Não, a Andeca assumiu-se desde o princípio ser uma organização que pensa por si. Que a única forma de patrocinar as suas ideias é por iniciativa dos seus militantes. Ou seja, pensar sem ser coagido. E foi essa a perspectiva, o espírito que fez com que a Andeca fosse fundada. Portanto, se houvesse outros interesses que não são estes que nós acreditamos, certamente a Andeca não teria esse peso que tem tido. Sr. Mata, filosoficamente há uma incongruência quando diz que não é da posição, não é da oposição. Quer movimentos cívicos ou associações cívicas são forças de pressão. Faz também oposição. Uhum. E aqueles que que aplaudem quem está no leme do país é outra posição. Como é que vocês não se revêem nem numa nem noutra? Qual é a vossa linha de ação? Não, a nossa perspectiva não é sermos uma sociedade civil igual às outras. Como dizia, há no nosso imaginário coletivo aqui em Angola de termos dois grupos de oposição, ou seja, de sociedade civil. Há uma sociedade civil, por exemplo, e já várias vezes, para dar um exemplo concreto, já houveram várias vezes cá em Angola, há um grupo de sociedade civil que sai para reivindicar direitos dentro dos limites constitucionais, há um outro grupo que faz contra-manifestação, a dizer que aqueles são os inimigos da paz, são os inimigos da instabilidade. Quando, por exemplo, nós acreditamos que paz é ter comida na mesa, paz é ter emprego, paz é ter saúde. Portanto, essa é a nossa posição. E essa oposição, digamos, faz oposição a quem deveria ter feito a melhor oposição ao regime ou ao governo. Portanto, e nós não estamos conformados sermos colocados do lado de quem está para aplaudir. Claro que essa oposição, também numa oposição tão truculenta assim, incapaz de reconhecer feitos. Quando a coisa está boa, nós temos que reconhecer que está boa. Quando está boa, temos que fazer pressão para que as coisas melhorem, porque esse é o papel da sociedade civil. No meandro desses factos todos, têm surgido também dados que dão conta de que alguns dos que reivindicam seus direitos acabam por danificar bens públicos. Talvez sejam essas razões que terão levado à criação ou a estatuir a lei que visa punir aqueles que destroem bens públicos. Confirma que tem havido elementos que se aproveitam de manifestações para destruir bens públicos? Bom, para vandalizar, no caso. Nós temos experiências cá em Angola e eu participo de várias manifestações e temos experiência de gente que infiltram-se nas manifestações para diabolizar as boas intenções das manifestações. E a organização não controla, não pode ter esses elementos? Não é possível controlar isso, porque uma coisa é um grupo de 100 pessoas que preparam sair para a rua e reivindicando o direito que lhes é justo, né? E depois aparece o duplo ou o dobro desse número de pessoas para fazer vandalizações. E algumas até podem ser controladas, mas quando são presas, acabam saindo rápido, né? Por quê? Porque eles vão com uma missão pura e simples de digamos, colocar em questão as boas iniciativas de quem tomou a liberdade de sair às ruas para reivindicar direitos. Portanto, essa lei não só vem para controlar isso, mas é uma lei que, do nosso ponto de vista, é desajustada ao contexto. É uma lei que, por si só, traz um substrato de medo, né, de tentar controlar. E aqui, diga-se, permitirá, com esta lei, reduzir o espaço de atuação, porque a intenção desta lei é essa, reduzir o espaço de liberdade, o espaço de manifestação, o espaço de atuação. Ou seja, dar indicadores de que o espaço de fala tem dono. E os donos desse espaço não são aqueles que estão contrários às políticas, são aqueles que estão a favor das políticas. Este é o propósito dessa lei. Voltando à Associação Cívica Andeca, de lá para cá, que tipo de ações que a Andeca já realizou distintas das outras? Bom, a Andeca, nessa altura, tem estado a trabalhar com o movimento cívico Mudei. Esse é um dos exemplos mais claros que nós podemos dizer em referência a isso. O movimento cívico Mudei, como sabem, teve um papel muito importante no processo eleitoral que terminou, né?
ter trago e ver aqui a forma como teve um centro de escrutínio paralelo que nunca houve em Angola, pelo menos Angola que eu conheço, né? Angola contemporânea, uma associação que fez a sua diferença e deixou a sua história e continua a fazer a sua história, porque terminaram as eleições, o Movimento Cívico Mudei, onde está a Andeca, continua a fazer o seu trabalho. Muito recentemente publicou um relatório sobre a monitorização da imprensa. Portanto, são iniciativas que esta associação cívica abraçou. Hoje, por conta da minha responsabilidades partidárias, não tenho tido ações de perto como antes, mas tenho informações, porque é um direito de ser informado pelos membros. Tenho tido informações, quando posso interajo com as pessoas ligadas à Andeca e também ao Mudei, como é óbvio. Portanto, nós temos ações e perceba que essas ações distanciam-nos da forma dogmática e conservadora de fazer oposição em termos de sociedade civil, como eu já referencia antes. Mas, pode atualizar os ouvintes da Rádio Correio daqui anda quanto aos resultados eleitorais obtidos pela plataforma Mudei, não é? Andeca e Mudei. Há quem diga que não terão levado provas palpáveis ou materiais para estabelecer uma comparação com os dados da CNE. O que a Andeca ou Mudei fez como prova material daquilo que foram resultados que a plataforma escrutinou? Bom, nessa altura não consigo falar com precisão sobre o processo da monitorização das eleições. O que eu tenho como informação é que o Movimento Cívico Mudei fez o seu trabalho na base das atas que tinha em posse, daquelas que chegavam a eles também, porque tinham algumas equipas estruturadas ao nível do país, em algumas províncias, né, no processo da monitorização das eleições. Não consigo precisar, porque nessa altura eu estava envolvido também na campanha da Frente Patriótica Unida, fui um dos vice-diretores da campanha, e eu estava focado a controlar o processo eleitoral da Frente Patriótica Unida, onde o Bloco Democrático participou, e eu, na qualidade de secretário-geral, estava muito envolvido nisso. Portanto, não consigo aqui entrar em detalhes o que é que aconteceu, mas o certo é que nós acompanhamos, isso é público, o trabalho exitoso que a Andeca fez, ou seja, que o Movimento Cívico fez. Está a querer dizer que a Frente Patriótica ou o Mudei teve mais dados, mais atas do que a Frente Patriótica Unida? Não é isso que eu gostava de dizer. O que eu queria dizer é que eu não estava, por não ter participado diretamente no processo da monitorização da Andeca, eu não consigo dizer com precisão se efetivamente tinham as atas que podiam comparar com os resultados preliminares da CNE, ou que a CNE publicou. O que eu tenho aqui a dizer é que todos nós apreciamos o trabalho que o Movimento Cívico Mudei fez e nós percebemos que dos apelos que fez a CNE resistiu em relação a isso, dá-nos indicadores claros que o Movimento Cívico Mudei não esteve mal em relação à monitorização das eleições, como também o mesmo apelo foi feito em relação ao que a Frente Patriótica fez à CNE. Portanto, encontramos alguma resistência em relação a isso, no sentido de comprovarmos as atas. Portanto, o que fica aqui claro é que o Movimento Cívico Mudei teve um papel preponderante nessas eleições e tem tido até agora em relação a um conjunto de denúncias que tem estado acontecendo no país. Estamos agora com 18:24. O nosso convidado hoje é o secretário-geral do Bloco Democrático, o Sr. Moata Sebastião, que também é seminarista. Pensou uma vez ser padre? Fui seminarista. Eu fui seminarista. Sim, pensei ser padre. Eu nasci num contexto de católicos, mas muito mais tarde, porque eu nasci batista. Eu digo, nasci batista, cresci católico e certamente morrerei católico. E eu não cresci católico que eu descobri, um dia descobri a vocação de ser padre. Com os meus 13 anos eu fui morar na missão dos padres capuchinhos em Negás. Fiz uma experiência na missão de 2 anos, depois saí. Voltei à casa dos pais. Também era muito por conta dos mimos, né? Sempre que o superior gritava comigo, eu ia embora. E depois o superior voltava a me chamar e eu voltava. Na altura, o falecido padre João Paulo.
Portanto, a minha experiência dos meus 13 anos até aos meus 27 anos, sensivelmente, foi nesse clima de fraternidade, de comunidade. O que o fez desistir do sacerdócio? Bom, nós temos... Eu depois passei numa outra casa de formação. Eu comecei nos Capuchinhos, depois fui à Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência, onde fiz o seminário propedêutico em Benguela, e depois fiz o meu superior já aqui na Faculdade de Filosofia e Pedagogia, no Centro Dom Bosco. Nós, no propedêutico, a casa do propedêutico, que é o ensino médio, é considerada como casa de orientação vocacional. Portanto, não entra, nem todo mundo que passa no propedêutico é para ser padre, é ser orientado vocacionalmente. E eu passei no propedêutico, percebi, depois daquela orientação que eu tive durante o meu tempo de propedêutico, de 3 anos sensivelmente, eu percebi que poderia dar mais uns passos para frente, passei para o aspirantado. Agora, aí sim, eu tinha que assumir ser aspirante ao sacerdócio, que é a fase de filosofia, e fiz durante 2 anos. No 3º ano, que tinha que tomar a decisão para uma outra fase, que é a fase do postulantado, eu discerni. Nós não dissemos desistência, nós discernimos. Discernir é uma decisão refletida e acompanhada espiritualmente, porque nós temos um acompanhante espiritual, um diretor espiritual, todos os seminários têm isso, e eu discerni sair. E não discerni sair porque estava decepcionado com a vida. Mas a saída é pacífica, não há... Não, sem conflito, foi um discernimento muito bem refletido e foi uma reflexão de um ano de reflexão comigo mesmo, de muita oração, é importante sublinhar isso, e muito diálogo com o meu diretor espiritual, na altura um padre salesiano. O que pesava na reflexão para desistir? Não pesava nada, a mim não pesava. Eu queria encontrar um caminho onde, mesmo não sendo sacerdote, podia servir a igreja e a sociedade. E eu acho que encontrei, estou a servi-lo na política. E eu faço da política um sacerdócio. Mas é verdade, faço disso um sacerdócio e não me arrependo ter saído do seminário, como também não me arrependo ter escolhido a política, sobretudo no Bloco Democrático. Muito recentemente, falando à Rádio Correio daqui anda, o antigo deputado da coligação eleitoral Casa C, também antigo membro do PRS, Benedito Daniel, fez uma análise sobre o futuro político, ou futuro do país político, até 2027, e fez uma antevisão de que os partidos políticos como o Bloco Democrático e outros correm o risco de serem extintos. Um dos fundamentos de Lindo Bernardo Tito foi o facto do Bloco Democrático nunca ter tido eleito nenhum deputado quando concorreu de forma isolada. E nas eleições que se avizinham, tem 2 saídas, 2 cenários, coligado ou isolado. Qual é a real situação que leva a que o Bloco Democrático nunca tenha eleito um deputado da Assembleia Nacional de forma isolada? Bom, primeiro que o Bloco Democrático nunca concorreu sozinho. A primeira vez que quis concorrer sozinho, em 2012, o Tribunal Constitucional negou, chumbou a candidatura do Bloco Democrático. Por não reunir condições? Não, vinham condições. Porque o Bloco Democrático... O Bloco Democrático é um partido que sempre se apresentou como um partido inegociável. Não negocia os seus valores. E isso, o que quer dizer com isso? Não negocia os seus valores. Há partidos que negociam o que com quem? Negociar valor significa dizer submeter-se aos caprichos de quem dirige e de quem faz a gestão dos processos eleitorais. Portanto, foi isso que aconteceu em 2012. Tem acontecido isso? Claro que tem acontecido. Quais são as moedas de troca? Eu não sei, mas tem acontecido. Nós sabemos que aqui os partidos da base, que eu considero os partidos da base aliada, que às tantas não sabemos qual é a sua posição. E para nós, mais vale defendermos com rigor os nossos princípios e valores do que cedermos à indecência política. E nós fazemos parte desse leque de partidos que primam pela decência política. E não aconteceu em 2012 porque nós não demos espaço para que isso acontecesse. E, tanto como dizia, o tribunal chumbou a nossa candidatura e nós fizemos o apelo da nossa militância que pudesse votar
em todos os partidos da oposição, independentemente de qual partido que seja. Nós não fizemos orientação para um único partido. Para nós, na altura, qualquer partido da oposição, os nossos militantes poderiam votar, porque já em 2012 a saturação política era enorme e era preciso que os angolanos encontrassem uma forma de viabilizar a transição em 2012. E nós acreditávamos que naquela altura seria possível. Tanto foi a única vez que nós tentamos concorrer sozinhos e nós fomos impedidos. E digo, não fomos impedidos porque não reuníamos as condições, porque não quisemos ceder os caprichos de quem faz a gestão eleitoral. Em 2017 nós concorremos por via da coligação Casa Sé e nós lá tivemos um deputado, que na altura é o presidente do partido, Dr. Justino Pinto de Andrade. Portanto, tem sido isso a nossa dinâmica e a nossa trajetória política desde a fundação. Agora, é claro que para 2027 nós temos o desafio totalmente desenhado e nós temos estado a nos preparar durante a nossa vigência, a vigência do nosso mandato, começou em 2021. Portanto, a ideia aqui é preparar o partido para os desafios eleitorais, independentemente do formato, coligado ou sozinho. Só que estranha-me a forma como o ex-deputado Lindo Bernardo Tito tão sagradamente vem falar que o Bloco corre riscos. Portanto, os riscos, da forma como ele desenha, como se não tivéssemos capacidade, espero não ter percebido mal, e se perceber mal, peço aqui ao deputado em sua indulgência, se posso dizer, mas nós temos estado a preparar o partido para enfrentar qualquer desafio eleitoral 2027, aliás, e também os desafios autárquicos que nós defendemos intransigentemente que acontecem em 2025 já. Portanto, o partido não está abandonado, não está parado, tem estado a trabalhar afincadamente. Mas qual é o figurino, o desenho que o Bloco Democrático tem estado a aprimorar? Há possibilidade de ir às eleições no formato como for em 2022? Há indicadores de que a FPU se transforme em coligação eleitoral? Bom, é nosso desejo que a FPU se transforme em coligação eleitoral, mas respeitando sempre a liberdade dos outros, porque a coligação... Mas esse diálogo já existe no seio da FPU? Tem havido esse diálogo, como disse, respeitando sempre a liberdade dos outros, porque em 2022 o Bloco não concorreu isoladamente por não ter tido condições. O Bloco não concorreu em nome dos angolanos, porque naquela altura, e é um movimento, como disse, desde 2012, que vai se desenhando um movimento pela necessidade de alternância. E em 2021, o apelo pela unidade das forças da oposição era enorme. Portanto, o Bloco Democrático percebeu exatamente o discurso da cidadania. É a hora dos partidos da oposição unirem-se, porque precisamos fazer a transição. E nós, atendendo este apelo, quisemos sacrificar o partido. Que o partido tinha condições, o partido tem militâncias, e se nós quiséssemos concorrer sozinho, estaríamos em condições de concorrer sozinho, mas nós vimos entre a valorização do ego partidário e a valorização da necessidade da unidade da cidadania, nós preferimos a unidade da cidadania. Por isso é que nós fomos no formato que fomos, com todos os riscos de sacrifício. E um dos riscos é o facto de que, para o próximo pleito, o Bloco já não pode concorrer no formato que concorreu em 2022. Temos que preparar as nossas bases para que o desafio eleitoral 2027 o Bloco possa efetivamente concorrer. O Sr. Mota Sebastião reconhece que os resultados eleitorais que a oposição teve em 2022 não são só fruto do vosso trabalho, mas sim a consequência da situação social degradante, assim podemos dizer. Afirmações essas que vêm de alguns especialistas e não só. Que comentário pode fazer? Eu gostava de reproblematizar essa sua questão. Qual é o contexto em que a situação social e econômica dos povos é saudável e o povo vai exigir a alternância? Não é possível. Portanto, trazer essa argumentação para dizer que o esforço, para desvalorizar o esforço que a oposição fez, é desajustado, porque se não houvesse a crise econômica, índice elevado de desemprego, a falta de educação, saúde, saneamento básico, nós não teríamos esse tipo de argumentos. A oposição fez o seu trabalho, e fez o seu trabalho
alinhando o seu discurso político à necessidade da população. Essa população invisível no Orçamento Geral do Estado, essa população que não é tida, essa população que vive num espaço onde o Estado é ausente. Só foi isso que a gente fez. E, portanto, se nós tivéssemos uma condição econômica e social saudável, talvez o nosso discurso não teria as características que ele assumiu em 2022. Portanto, é preciso valorizar aqui o trabalho que a oposição fez. A oposição fez o seu trabalho interpretando os sinais, interpretando a vontade da maioria social, essa maioria social que é totalmente excluída das políticas públicas. Isso é que tem que se valorizar. E também perceber que, num contexto de crise como esta que o país vive desde 2014, com a recessão econômica, não é possível que a população volte a acreditar num governo ou num partido que há quase 5 décadas tem estado a mostrar fracasso atrás de fracasso. É absolutamente normal reconhecer isso. Portanto, não é, sobretudo, aqui uma questão de desvalorizar o papel que a oposição fez, também reconhecer que a oposição foi capaz de alinhar o seu discurso às necessidades dos angolanos. Disse no princípio de que faz-se oposição reconhecendo o que está bom. Espero que esteja correto, tenha afirmado isso. Olhando para o contexto global, a situação que se vive no país não é um caso que é consequência da crise que o mundo vive. Quando se falou da subida do preço dos derivados do petróleo, até a Nigéria também estava a viver esta situação. Houve alguns protestos, houve outros países da África também que mexeram nos preços dos derivados do petróleo. Que leitura pode fazer da atual situação em que o país vive? É só consequência das más políticas de quem governa ou também tem uma quota parte da situação geral que o mundo vive? Bom, os países não são governados fora da compreensão e percepção do que acontece no resto do mundo, né? Nós fizemos parte de uma sociedade global, significa dizer que algumas ações que são desenvolvidas fora podem influenciar diretamente as nossas políticas internas. Mas o grande problema não é isso, se elas influenciam ou não. O grande problema está na forma como internamente nos deixamos influenciar, né? E como é que nós temos colocado na balança os valores, aqueles valores que dignificam o nosso povo e aqueles que não dignificam o nosso povo. Portanto, trazer a questão da crise internacional, da crise econômica e mundial que se vive hoje como resultado da crise local, eu acho necessário, porque quando se fala de crise global, estamos a dizer que nós não somos o único país do globo, né, que vive essa situação da crise. O nosso problema aqui, a nossa crise, não é por conta da baixa do preço do petróleo. A nossa crise é ética, a nossa crise é moral. Nós temos estado muitas das vezes a dizer que o facto dos nossos políticos, as nossas lideranças, os governantes se despirem da ética, criaram neles mesmo uma cultura de valorizar a deselegância. Portanto, tentar encontrar na crise mundial justificações para tentar encobertar os fracassos que nós temos estado a viver em termos de políticas públicas. Portanto, para nós, é claro que o preço do petróleo baixou, sim. É claro que a nossa economia não evolui, sim, por conta da crise, mas é claro que se nós tivéssemos governantes com decência, nós não teríamos o país que temos, empurrado à miséria, tendo gente comendo no lixo, tendo gente imigrando, sobretudo. Hoje a imigração tornou-se um luxo. Portanto, o governo incentiva a imigração e não quer reconhecer que tem muita gente boa que está abandonando o país porque não há condições mínimas para viver. Estamos aqui a dizer de mínimas condições: uma educação de qualidade para os seus filhos, uma saúde de qualidade para a sua família, um emprego com um salário digno. Portanto, isso tudo aqui cria no imaginário coletivo de quem governa uma procissão de elogios, uma ladainha de elogios. Portanto, isso é que é mais terrível. Por quê? Porque a ética deixou de fazer parte. Porque as pessoas acabaram entendendo que a governação é o espaço de autosserviço, quando deveria ser uma oportunidade para servir. Porque o gestor público, o governante, é alguém que está aí para servir, não está aí para ser servido. Portanto, só que isso só é possível quando você tem a concepção de que
não se pode fazer a política sem a ética, sem a moral. Porque o outro deixa de ser parte interessante da sua responsabilidade, o outro passa a ser alguém que tem de ser subjugado, alguém que tem que ser humilhado para ter o de comer. Isso que estamos aqui a ver no país. As pessoas humilham-se para ter o mínimo. Vai para o hospital, é humilhado pelo segurança, porque também depois, com base nisso, foram criados micropoderes. Nesse país todo mundo manda, desde o segurança até o médico. Portanto, esses micropoderes fazem parte de um sistema que foi montado, como dizia o meu presidente do partido, foi montado para ser roubado. Portanto, cada um rouba um pouquinho. E, aliás, no passado já fomos ensinados, aliás, eles foram ensinados, de cabrito come onde está amarrado. Portanto, esse cabrito continua amarrado e continua comendo, havendo crise ou não. Portanto, o que estamos aqui a viver é essa crise ética, crise moral. E isso não se valoriza. A gente fala sempre de crise econômica, fala sempre da baixa do preço do petróleo, mas não quer considerar de que o problema central está na crise ética, na crise moral. Depois da Frente Patriótica Unida ter aceitado os resultados eleitorais de 2022 em nome da estabilidade, em nome da paz, mesmo assim levantou a bandeira que teria conseguido resultados nunca obtidos na história dos processos eleitorais angolanos. Que ganhos é que a Frente Patriótica Unida tem estado a viver de forma tangível com 90 deputados? Bom, os ganhos são enormes. Um deles é o facto de termos no Parlamento, no grupo parlamentar da UNITA, a FPU, um conjunto de várias sensibilidades, né? Pessoas do Bloco, da sociedade civil, da própria UNITA. E aqui, quando fala UNITA, também no seio dos que entraram pela UNITA, temos aí pessoas ligadas à sociedade civil, como é o caso do professor Paulo Faria. Portanto, isso é um ganho, porque... O Bloco Democrático tem quantos representantes? Cinco deputados. 5 deputados. Sim. Como dizia, isso é um ganho porque nós temos no nosso histórico político situações de gente que entra para o Parlamento como independente num formato em que só acabamos os conhecendo no Parlamento. A Frente Patriótica fez conhecer os seus deputados do Bloco, da sociedade civil, da própria UNITA, já durante o período da campanha. Isso é um ganho. E esse ganho também sinaliza aquilo que o país precisa viver nos próximos momentos. Perceber que, dentre os ganhos que ocorreram em 2022, alguns ganhos foram resultado de sacrifícios. Porque tem gente que nunca fez política, em nome da mudança do país, assumiu fazer política, defendendo os interesses dos angolanos no Parlamento. Estou falando aqui de pessoas que se juntaram a um projeto que não faziam parte nem do Bloco, nem da UNITA, e muito menos do projeto político para já servir Angola. E nós conhecemos várias pessoas que assumiram esse risco. E esse risco tem seu custo. O custo é que ele precisa ser continuado. A forma como percebemos que, afinal de contas, unidos somos mais fortes, que, afinal de contas, não é possível desalojarmos do poder um governo com mais de 5 décadas de forma isolada. Precisamos compreender que a unidade que se construiu em 2022 precisa ser endossada em 2027, torná-la mais forte, congregar mais gente, mais sensibilidades, no sentido de tornarmos possível a alternância, porque o país vive uma situação de sufoco. E já ficou demonstrado, como disse, um partido só não consegue derrubar. Aliás, as grandes revoluções não acontecem com lutas isoladas, acontecem com lutas em que o esforço é conjugado. Como é que o Bloco Democrático justifica que um ente que não é reconhecido ou sem identidade, sem capacidade jurídica ou personalidade jurídica, melhor, personalidade jurídica, tem maior espaço na Frente Patriótica do que o Bloco Democrático? Bom, prefiro não responder assim como coloca a questão, mas eu vou lhe dizer o seguinte: a Frente Patriótica Unida, como disse, reúne várias sensibilidades e cada uma das sensibilidades fez as suas conversações de forma isolada. Nós, apesar de termos assumido já em 2011, e esse é um movimento que começa em 2019, né, com as conferências tripartidas, 2019, 2020, sobretudo 2020, aí ganhou mais força, e na altura
o partido era representado pelo presidente Justino. Então, o movimento das tripartidas, das conferências feitas a três, foram dando sinais para a concretização deste movimento. O Bloco Democrático, apesar de ter decidido fazer parte da Frente Patriótica Unida por meio da moção votada em Congresso, em convenção, nós é convenção, não é o Congresso, para nós é convenção, apresentada pelo atual presidente do partido, Dr. Filomeno Vieira Lopes, nós tínhamos a ideia de fazermos parte de uma frente, mas era preciso recebermos um mandato da convenção. Portanto, isso também influenciou um pouquinho, porque do outro lado os movimentos já ocorriam e deste lado nós estávamos à espera das eleições dos órgãos. Portanto, só foi este o motivo, mas nós não nos sentimos inferiorizados, por isso disse, nós corremos vários riscos. Os riscos até de sermos, apesar de sermos um partido legal, legalizado, com histórico de luta, registrado ao longo do nosso percurso, termos que ter menos deputados que o para já servir Angola. Então, os riscos que nós corremos em nome da cidadania, não só o facto de nós termos abdicado e concorrer sozinho, também o facto de nós estar numa situação, digamos, de desvantagem em relação às outras representações, mas nós não relevamos isso, porque mas para desvantagem nós, em termos de quê? Em termos de representação partidária, parlamentar. A forma como colocas a questão do para já ter mais deputados que o Bloco. Portanto, são esses vários conjuntos de riscos. Mas para nós isso não... Isso também reflete no bolo? De alguma forma. Mas, como eu ia dizendo, isso não implica que a gente esteja insatisfeito com a nossa participação. Estamos super felizes pelo que fizemos, não nos arrependemos pelo que fizemos pelo país. E nas próximas oportunidades, se houver a oportunidade de fazermos muito mais, e faremos ainda mais. E aqui era importante que nós continuemos a acreditar em fazer mais com mais gente para alargarmos o espaço de participação. Mas para partilhar a ideia que o Bloco Democrático, a Frente Patriótica tem do novo formato que quer levar em 2027, qual o novo formato que quer apresentar para o vosso eleitorado? Para nós, Bloco Democrático, é justo que a coligação aconteça, que a Frente Patriótica se transforme em coligação. Esse é o nosso desejo. Como disse, isso não depende só do Bloco. Uma coisa é o Bloco... Quais têm sido as reações de outras formações políticas que fazem parte da FPU? Não, só temos duas formações, a UNITA e o Bloco. Nós temos estado a conversar e não podemos trazer ainda aqui no momento certo. Aproximação? Claro que tem tido essa aproximação? Claro que tem tido aproximação, porque tanto o Bloco quanto a UNITA perceberam que o interesse nacional tem de estar acima dos interesses partidários. E já trabalham nos símbolos que poderão representar a Frente Patriótica Unida? À devida altura, vamos fazer chegar a informação. Os angolanos deverão perceber, porque a Frente Patriótica Unida é um projeto dos cidadãos, não é um projeto dos partidos políticos. Há 3 anos das eleições, não é tempo para manifestar e levar a cabo, junto do eleitor, o tipo da bandeira que vão apresentar e outros símbolos? Não, nós temos isso não é uma questão só de vontade das lideranças, é uma questão da vontade dos militantes. Nós temos a nossa convenção próximo ano, possivelmente em julho, entre julho e agosto. A UNITA também tem o seu congresso próximo ano. Portanto, certamente, nos congressos nós tomaremos a melhor decisão sobre o futuro político dos nossos partidos e o futuro eleitoral do país. O arco-íris que a Frente Patriótica usa pode se transformar em bandeira da FPU? Bom, e dessa vez, na viagem dos 3 líderes da FPU a Portugal, mesmo as iniciais FPU também apareceram em estilo de arco-íris. Bom, há essa possibilidade? Aquele arco-íris é uma marca, né? Falando do arco-íris, também falo como já é uma marca, o chamado Trio Maravilha, né? Filomeno Vieira Lopes, Abel Chivucovuco e Adalberto Costa Júnior. Portanto, independentemente do que vier a ocorrer, a história registra isso e vai registrar isso. Eu faço questão de lembrar isso e me sinto feliz por ser parte desse processo. Portanto, independentemente do que vier a acontecer no futuro, a história registrou a Frente Patriótica Unida histórica e marcou o percurso de uma geração. O Bloco Democrático convocou nesta quarta-feira uma conferência de imprensa para apresentar a sua visão sobre os mais variados assuntos da vida socioeconómica do país e chegou mesmo o seu vice-presidente, não é? Sim, sim. Nelson Pestana Bonavena, que também é académico, de dizer mesmo que a situação, a extrema pobreza que o país vive
é consequência da repetição dos erros do consulado do antigo Presidente da República. Que elementos é que o BD levou à imprensa novos para partilhar com o cidadão? Bom, tomando ao que disse no princípio, a repetição do que ocorria no consulado anterior, porque se nós formos aqui a usar alguma analogia, poderíamos dizer e justificar porque é que a gente chegou a essa conclusão, porque estamos todos convencidos. O que aconteceu em 2017 é a mudança do chofer, né? A viatura continua sendo a mesma, então com as manutenções mal feitas, com os pneus remendados, com o escape a fazer fumaça, o chofer só mudou o chofer, a viatura é a mesma, então não tem como termos aqui uma mudança de paradigma de governação em termos de políticas públicas. Mas gostava aqui de trazer um elemento fundamental que nós achamos pertinente partilhar com os jornalistas e com os cidadãos que acompanharam a conferência de imprensa, é o facto de hoje termos uma governação que continua sendo feita na lógica da busca de privilégios de certa elite. Portanto, há uma maioria social que continua empobrecida, que não tem tido espaço e sequer os seus direitos concretizados, como é o caso da educação, emprego e saúde. Portanto, um conjunto de situações que foram criadas para inviabilizar iniciativas que poderiam ser a solução do país, como é o caso das autarquias. Portanto, nunca se viu na história recente do nosso país um presidente que na segunda-feira diz uma coisa e na quarta-feira desmente, como é o caso da promessa em relação à institucionalização das autarquias. E foi uma bandeira de campanha do presidente da República, do atual presidente, que depois de eleito vão institucionalizar as autarquias e após as eleições vimos deixar para lado esse discurso. Quando acusava o Parlamento de não ter feito o seu trabalho, o Parlamento, sobretudo o grupo parlamentar da UNITA, entrou com um projeto de lei sobre a instituição das autarquias e depois, em sede das jornadas parlamentares do grupo parlamentar do MPLA, dizem que não há condições para as autarquias. Portanto, nunca se viu um conjunto de mentiras atrás de mentiras, porque é isso mesmo, aquilo não é verdade, de mentiras praticadas pelo alto mandatário do país. Portanto, isso aqui reflete o perfil político de governação que nós temos. Ou seja, quem é o melhor governante nesse país? Quem sabe mentir. Para não dizer quem sabe roubar também, né? Então, tudo isso caracteriza aquilo que nós consideramos a situação caótica do ponto de vista social e político que o país vive hoje e que tem estado a empurrar um conjunto de cidadãos abaixo da linha da pobreza. Talvez seja a última questão mesmo a colocar. Quais são os objetivos que levaram os líderes da FPU a Portugal? Os objetivos que levaram os líderes da FPU a Portugal foram os mesmos que fizeram com que os líderes pudessem proferir uma conferência de imprensa cá em Luanda sobre o estado atual do país. Portanto, era importante que os angolanos residentes fora tivessem contatos com as lideranças, porque, como disse, a FPU não é só uma marca. A FPU hoje é a entidade legítima que representa os interesses dos angolanos. Portanto, era interessante que os líderes fossem a Portugal falar com a comunidade angolana residente no exterior, porque não participaram apenas cidadãos residentes em Portugal, como também cidadãos residentes nos países próximos. Sr. Mota Sebastião, a Rádio Correio daqui anda, quero agradecer a sua presença e contarmos convosco nos próximos momentos que esta rádio precisar do vosso contributo. Muito obrigado pelo convite. Gostava de aproveitar a oportunidade para parabenizar todas as mulheres africanas pelo dia e que a valorização da mulher africana não possa apenas cingir-se no dia 31, mas sim em todos os dias, porque são pessoas que marcaram política historicamente os nossos contextos, na África sobretudo, e nós aqui temos o conjunto de heroínas angolanas que fazem parte desse leque de mulheres guerreiras que assumiram a bandeira da luta contra o colonialismo, e nós apelamos que inspiram-se naquelas mulheres para assumirem a luta contra a ditadura, contra a má governação e, quem sabe, poderem fazer parte da linha de frente para a alternância política que o país precisa. O nosso muito obrigado. Desta forma que nós colocamos ponto final a esta edição do programa Ponto e Vírgula, referente ao dia 31 de julho de 2024. Reitero, mensagem para todas as mulheres que têm a Rádio Correio daqui anda como sua preferência.
com o compromisso de voltarmos nos próximos momentos. De informação da 103.7, coordenação foi de Mário Silva. A todos, o nosso muito boa noite. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Um espaço de grande entrevista com protagonistas da vida política e social. Ponto e vírgula. A partir das 18 horas, a segunda e quarta-feira, com reposição a terça e a quinta. Ponto e vírgula. Numa apresentação de Queiroz Silúvia. Rádio Correio da Quianda. A verdade em notícia na 103.7 FM.